Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é super importante, não só para crianças, como para os adultos também, que é a ansiedade infantil. Esse tema vem crescendo, né, principalmente depois da pandemia, e ele não sai de moda. E o que é a ansiedade, né? Ela é uma resposta natural do nosso corpo a situações novas e desafiadoras, mas quando ela começa a ficar muito intensa ou muito frequente, isso de fato pode ser um problema e a gente precisa procurar o especialista. E para falar sobre esse tema tão importante, a gente chamou aqui a psicóloga Soraya Marques, que veio nos ajudar a falar sobre esse assunto tão importante. E quem é ela? Ela é uma psicóloga que tem título de especialista em psicologia clínica, é mestre em psicologia e hoje está debutando, faz 18 anos que ela atende os pequenos no consultório e aceitou o convite para estar aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, realmente foi um insight que eu tive chegando aqui, 18 anos atendendo os pequenos desde que eu voltei para o Brasil, e super agradeço o convite, parabenizo a iniciativa, estava conversando aqui com a doutora Ana que a gente precisa mesmo sair mais dos nossos consultórios, alcançar mais pessoas, e realmente a questão dos podcasts e desse espaço virtual é a maneira que a gente consegue alcançar pessoas que não estão aqui tão perto, mas que também estão com a gente com essa preocupação com o desenvolvimento infantil. Que legal, obrigada mesmo por ter vindo, agradeço, viu? Doutora. E aí eu queria já que você começasse definindo alguns conceitos, né? O que é ansiedade infantil, ou ansiedade de maneira geral, Sim. não infantil, e como é que ela se manifesta em crianças? Legal. Então, a ansiedade ela é uma resposta que o nosso organismo tem para proteger a gente dos perigos. Por isso que quando as pessoas dizem assim, viva sem ansiedade, eu digo, não. Nós não evoluímos como espécie para chegar até aqui sem a ansiedade. Ela é extremamente importante porque ela faz com que a gente anteveja as coisas. Então, eu fico ansiosa porque eu sei que eu tenho, né, que entregar aquele determinado papel, eu fico ansiosa porque eu sei que eu tenho que comprar os livros do Arthur. Quem está nessa angústia agora, né? Eu. Então, essa ansiedade, ela faz com que a gente se organize no tempo. O ruim é quando ela ultrapassa esse sistema de alerta e ela começa a dar prejuízos no nosso funcionamento. Aí a gente já fala de um sofrimento emocional. E é isso que a gente precisa aprender a observar nas crianças. E é difícil mesmo, né? Quem é pai, mãe, muitas vezes, né, e cuidador, eu sempre falo dessa questão, né, que é preciso uma vila inteira para cuidar de uma criança. Então, às vezes, a gente fala pai e mãe, mas a gente está falando todo mundo que está junto ali, sociedade inclusive, né? Então, perceber esses sinais, porque a criança não consegue falar. O adulto, ele identifica, né? Ele percebe que ele está mais nervoso, ele sabe o que está na cabeça dele, né? Que está deixando nervoso, e a criança às vezes não sabe. E aí ela começa a ter comportamentos que o adulto olha de fora e diz assim, nossa, mas é tolice, né? Isso aí não tem por que você estar assim. E diferente do sofrimento biológico, né? Que os pediatras cuidam tão bem, ele não é tão visível. Então, quando a gente vê uma criança que está com pneumonia e está com febre, a gente, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto, né, quem está do lado ali, sentado, olha e diz assim, não está tão bem assim, né? Vamos relevar alguns comportamentos. Mas o sofrimento psíquico não é assim. Ele não deixa marcas visíveis para gerar essa empatia em quem está olhando. Então, os quadros de ansiedade na infância, muitas vezes, eles precisam evoluir muito para chegar no consultório, porque os sinais anteriores são percebidos dessa forma, né? É tolice, é medo, não precisa ter medo. A gente vai minimizando, né? Isso. E como é que a gente pode perceber? Quais são os sinais que os pais, professores, a sociedade de maneira geral, que vive com aquela criança, pode identificar? Não, isso aqui já não é mais tolice, isso aqui já é uma coisa que eu preciso ficar atento. Sim. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é assim, não é tão raro. Porque muitos pais nem pensam nisso porque acham que ansiedade é coisa de adulto, né? Ano passado, eu fiquei extremamente chocada com esse dado. Pela primeira vez na história, eles foram olhar os registros da quantidade de crianças atendidas por ansiedade dentro do SUS. E eles viram que pela primeira vez na história, a gente tem mais criança atendida por ansiedade do que adulto. Jura?
Eu fiquei assustadíssima com esse dado, doutora Ana. Eu não lembro a taxa de cabeça agora, mas assim, a cada 100 mil intervenções, 112 era para criança, 120 alguma coisa era para adolescentes, que ainda é pior do que para criança, nossa, e 120 para adulto. Então, assim, não pense que é um problema só nosso. E isso a gente está considerando que o Brasil é, segundo a Organização Mundial de Saúde, o país mais ansioso do mundo. A gente não só é o mais ansioso, mas a nossa taxa de ansiedade no Brasil é 3 vezes maior do que a média mundial. Assim, os adultos já não estavam bem e agora as crianças vêm superando os adultos. Então, são dados alarmantes. Por isso que eu fiquei tão feliz com esse convite aqui, porque a gente precisa falar mais disso. Então, acho que o primeiro cenário é esse, é pensar que, não, isso não acontece com meu filho. Pode acontecer. A gente precisa ter esses dados para que a gente comece a considerar. Segundo, mudanças bruscas de comportamento. Aliás, isso serve para qualquer questão no desenvolvimento infantil. Se a criança começa a apresentar medos, medo de ficar sozinha, medo do escuro, medo de ficar longe de uma figura de referência, eles são normais, vamos dizer assim, esperados no desenvolvimento infantil, mas se prolonga muito tempo, se causa prejuízo, se a criança está resistindo demais a ir para a escola, se ela começa a ter dores. A maioria chega através de vocês, pediatras atentos, que às vezes no exame percebem que não existe nada ali de biológico por trás daquela dor de cabeça, daquele enjoo, daquele cansaço, e aí encaminham para a avaliação do psicólogo. Então, isso é uma queixa, né? Uma queixa física que às vezes a criança traz. Dor de cabeça, enjoo, irritabilidade, muitas vezes ela fica irritada porque ela não consegue expressar, medo que os pais ou a figura de referência se afaste. Então, teve mudança de comportamento, a criança queixa, tem queixas somáticas, ela se mostra com medo ou perguntando muito sobre uma coisa específica. Aliás, esse é bem legal da gente observar em casa, porque pouco se fala disso. Existem umas perguntas que a gente chama, que eu traduzo, ser uma pergunta para a gente se acalmar. Né? Tem uma traduçãozinha assim. Então, quando a criança começa a perguntar assim, tá tudo bem? Mas tá tudo bem? Que horas você vai? Que horas você volta? Com quem você vai? Às vezes, isso é o comecinho. Quando a gente vai investigar lá na frente, começa assim. Como se a criança quisesse reassegurar, se eu fosse traduzir assim, aquele comportamento, aquela sensação de segurança. Então, se de maneira geral a criança se mostra preocupada, é a hora da gente instalar aí o nosso alarme e espiar e conversar mais com essa criança. E aí você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Os adolescentes ainda mais, né? Ainda mais. Então, mais difícil ainda é a gente entender e conseguir prestar atenção em sinais específicos, porque uma criança vai manifestar diferente de um adolescente. Exatamente. Então, vai depender muito da fase de vida em que eles estão. Perfeito. E aí, como é que a gente pode fazer para diferenciar? Eu gosto do filme lá do Divertidamente, da ansiedade, porque como é que a gente diferencia a ansiedade que quer proteger, que quer antecipar, desse comportamento patológico, né? Que vai precisar, vou falar, Soraya, por favor, dá uma olhadinha aqui. Como é que a gente pode pensar em sinais, não sei se por faixa etária ou algumas coisas assim que a gente pode classificar em cada criança? Essa questão é tão importante, porque eu brinco que tem uma estante lá em casa só de atendimento de adulto e tem 3 para atendimento de criança. Porque quem é pai e mãe que acompanha a criança sabe que eles dormem e acordam diferente. Né? Outra pessoa, outra habilidade. E tem isso dos marcos de desenvolvimento, né? Por exemplo, uma criança com 8 meses, que a mãe e o pai saem e ela fica angustiada, é esperado. Mas uma criança de 8, 9, não. Então, tem essa questão das etapas, né? Desses marcos de desenvolvimento que a gente tem que acompanhar. E tem a questão desse olhar cuidadoso nosso de sentar e conviver com a criança e entender o que está na cabecinha dela. Mas, de maneira geral, se tem um sofrimento, ou seja, se a criança pensa assim, amanhã tem a festinha do coleguinha. Tá bom, eu vou separar minha roupa e já estou pronto para ir. E vai brincar? Tá tudo bem. Agora, se essa criança não tem uma postura proativa, se ela fica ruminando, se ela fica questionando, se ela quer saber todos os detalhes, porque o que é a ansiedade, em última instância? É a gente não conseguir conviver com o imprevisto. A gente precisa
confirmar que vai dar certo. Ó o nó. Porque não tem como a gente confirmar que tudo vai dar certo. Então, a ansiedade, ela acaba muitas vezes gerando, na criança e no adulto também, aquela necessidade de ter certeza do que vai acontecer. Não conseguir conviver com essa inconstância que a vida é. E aí vem outro erro que a gente comete enquanto pai, enquanto mãe. A gente não consegue ver o nosso filho sofrendo, ainda bem, né? E quando isso acontece, às vezes a gente garante demais para eles. Então, eles vão se acostumando com a nossa voz para acalmá-los. E não vão construindo essa voz interna de que, eu vou conseguir. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E aí a gente vai levando isso. Então, não é só a ansiedade. A gente precisa trabalhar a resolução de problema, autoestima, autoconfiança, confiança nos pais, porque se eles estiverem sofrendo bullying em algum lugar que vai repercutir em ansiedade, eles vão falar para a gente primeiro. É muito mais amplo e complexo. Mas, de maneira geral, para os pais ficarem observando em casa, né, a família, o cuidador aí em casa, observar a mudança de comportamento, pensamentos de preocupação, medos específicos que estão impedindo a criança de fazer alguma coisa, tipo, já não saio para brincar lá embaixo porque eu estou com medo do cachorro. São cenários que evocam uma preocupação com o que vai acontecer. Entendi. E existem gatilhos mais conhecidos para isso? Ou cada criança, de repente, pode desenvolver ansiedade por alguma coisa específica? Hoje a gente fala em vulnerabilidade, né? Tem alguns dados que mostram uma vulnerabilidade maior de algumas crianças em relação a outras. Alguns falam até, questão genética, né? A mãe é ansiosa, o pai é ansioso, vai ter também. Não é bem assim tão linear, não, né? Diferente de outros quadros, como, por exemplo, o transtorno bipolar, né? A esquizofrenia, são quadros que a gente vê uma correlação, assim, nessa questão de pai e mãe, né? E antecedentes. Mas a ansiedade nem tanto. A gente precisa observar o ambiente, que é o que a gente tanto fala hoje da epigenética, né? É mais ou menos assim, a gente pode até carregar ali aquele gene específico, mas quem acende e apaga essa luz, o ambiente é importante. Por isso que quando a gente fala em um ambiente com ansiedade, tenso, sem rotina, onde a criança não tem essa ordem, onde tem mudanças bruscas, né? Isso, dependendo dessa vulnerabilidade que a criança traz. E a maneira como o ambiente vai ajudar a criança a passar por essa dificuldade, isso é super importante. Internação, adoecimento. Aliás, devia ter, quando saiu do consultório já da internação, devia ter algum... Quando o Arthur ficou internado, eu queria criar todo um protocolo infantil com esse cuidado da saúde emocional deles, porque é um ambiente, né? Quem já ficou com o filho internado sabe como é. É um ambiente hostil. Então, tem alguns gatilhos do ambiente, como internação, adoecimento, separação dos pais, dependendo da forma como eles lidam com ela, mudança de cidade, mudança de escola, que podem acionar essa resposta emocional, que não necessariamente vai ser patológica, vai depender, né, da evolução que isso vai ter lá na frente. E aí, assim, você falou uma coisa que me chamou a atenção, a questão da previsibilidade. Então, assim, a gente sabe que criança gosta de rotina. De que maneira, assim, a escola, em casa, a gente consegue ajudar as crianças com essa questão? Você também falou a questão que a gente não consegue dar uma resposta para tudo, né? Mas como que a gente consegue ensinar essas crianças dentro essa coisa da previsibilidade, mas ao mesmo tempo ter flexibilidade? Como é que eu posso fazer esse balanço? Eu brinco com eles que a gente tem que aprender a ter na vida a flexibilidade de bambu. Aliás, quem tem em casa aí, alguma árvorezinha para mostrar, quanto mais rígido a gente é e um vento bate, mais chance a gente tem de quebrar. Quanto mais flexível, e aí é legal mostrar para eles, porque criança é muito concreta, né? Então, elas precisam ver para entender. Quando a gente bate numa árvorezinha e ela vai e volta, ela tem menos chance de sofrer e de quebrar. Então, o que a gente tem que desenvolver é essa flexibilidade. E por que a rotina é importante? É porque eu não tenho que ficar pensando nisso. Ela me organiza. Eu não tenho que ver se eu vou comer esse horário ou aquele horário, ou eu vou comer nesse lugar ou naquele lugar, ou então agora vai ser na sala, então agora... Isso dá uma sensação de eu não tenho que gerenciar isso.
né? Que é o grande dilema também, né, dessa geração, a questão dos limites. E eu sempre digo que eles são essenciais, porque a metáfora que eu gosto é assim, a cerca que proíbe, aquela cerca que diz assim, não, é a hora do almoço, vamos sentar, né? Quem quiser se alimentar, vamos lá, tá na hora. Essa cerca que proíbe é a mesma cerca que protege, porque a criança sabe que dali para dentro ela tá segura. Tem um adulto que está comandando esse cenário, não por medo, por opressão, por violência, como muitas vezes a gente via, né, nas gerações passadas, e infelizmente atualmente também, mas por aquela sensação de parceria, de confiança, bora lá, né? Eu tô aqui para guiar você nessa trajetória. Aliás, é uma expressão que eu gosto muito, eu digo assim, a gente tem que... Eu ouvi há muitos anos atrás, já não lembro de onde é, mas a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei extremamente impressionada, porque... Em inglês fica mais bonitinho, mas é mais ou menos assim, ó. A gente tem que parar de criar filhos. A gente tem que começar a cultivar filhos. Bonito. Eu achei isso sensacional. Porque a gente, como adulto, acha que a gente pode gerenciar tudo, né? Que a criança é uma folha em branco e a gente vai estar ali. Não é assim. A gente tem que cultivar. Eu acho que a grande missão, pai, mãe, cuidador, sociedade, é respeitar aquele indivíduo, né? Aquela criança na sua identidade, na sua autenticidade, e cuidar desse entorno para que ela consiga ser cultivada da melhor maneira possível e siga seu caminho, né? Então, quando a gente tem esse olhar, fica mais leve a gente conseguir gerenciar as coisas do dia a dia. E a rotina entra nesse sentido, da criança ter uma previsibilidade do que vai acontecer com ela durante o dia. Isso traz mais leveza, porque ela não precisa comprar um monte de briga. Ela sabe que vai ter aquela rotininha, que aquele horário é o horário do banho, que aquele outro horário é o horário que ela vai dormir. E é por isso que traz mais leveza, né? E dentro dessa previsibilidade, o que eu posso fazer para reafirmar a questão da flexibilidade? Legal. Como é que eu posso... de maneira prática mesmo, assim, né? Pensando assim, hoje, talvez, então hoje você toma banho depois que escurece, mas, sei lá, a gente vai ter uma festa, alguma coisa, então, até para aquelas, a gente está falando mais até de um desenvolvimento típico, né? Sim. Pensando naquelas crianças atípicas, que tem até mais super rigidez legal. De comportamento, de que maneira a gente consegue flexibilizar um pouco as nossas crianças? Legal. A questão visual é sempre muito importante, sabe? Então, quando tem alguma diferença nessa rotina, ou algum evento que eles estão esperando muito, é legal a gente fazer aquela questão das contagens, né? Tanto para o tempo legal. Que vai chegar. Sabe o que eu gosto muito de usar, que dá para fazer em casa? Imã de geladeira. Colocar no imã de geladeira. Então, por exemplo, alguém viajou e vai chegar, ou uma festa, ou um aniversário. A gente coloca lá 5 imãs de geladeira. Faltam 5 dias. Legal. E toda noite, na hora de dormir, a gente tira um. Porque a criança vê que está terminando, está chegando. Então, ela consegue se organizar mais para essas grandes mudanças. Às vezes, ir ao médico, às vezes, né, tomar uma vacina. A criança consegue prever. Mas, de novo, cada criança é uma criança. Entendi. Por isso que o maior especialista do seu filho é pai e mãe. Porque conhece. Tem criança que vai receber essa abordagem e vai ficar mais ansiosa, né? Dependendo do temperamento dela. E tem criança que vai ficar mais relaxada. Então, às vezes, o pai ou a mãe pode colocar só 2 imãs de geladeira, dependendo do perfil da criança. Tem outras que não, que precisam de um tempinho maior. E aí a gente pode colocar mais. Mas, de forma geral, é tratar a criança como esse sujeito de direitos, que eu digo. Aliás, infância vem disso, né? Infante vem de aquele que não fala, aquele que não tem voz. Então, eu brinco que a gente tem que mudar desde a palavra. Porque que legal. Porque eles têm. Eles têm que falar. Eles têm, não no sentido de falou e vai ser atendido, né? Que é o outro extremo Sim. dessa parentalidade. Mas no sentido de, importante que você fale. É importante que você me diga o que incomoda, o que dói. Eu estou aqui para te ajudar a passar por isso. Às vezes vai ter que ser com não. E você Sim. vai ter que passar por isso. Mas se a gente consegue, na prática do dia a dia, ver o que deixa essa criança ansiosa, anotar ali no registro, é sempre que ela vai descer, ou é sempre que ela vai sair, ou quando a gente vai viajar, conversar mais sobre isso, brincar sobre isso. A criança também precisa brincar sobre, né? Então, tá com receio de cachorro? Vamos pintar um cachorro aqui? Vamos desenhar um cachorro? Como seria? Como é que funciona? E ajudar a criança a falar. Mas, às vezes, a gente está tão cansado também da nossa própria correria, aí vem a questão do que eu falo da importância do social, porque é muito fácil a gente dizer o que esse pai ou essa mãe tem, o que não tem que fazer, sem considerar, será que ele está emocionalmente disponível para fazer isso? Sim.
não é? Porque senão é mais uma coisa que ele tem que fazer. Fica mais pesado, né? Então, a gente precisa também cuidar de quem cuida. A gente também precisa saber se esse pai e mãe estão bem. Né? Porque senão a gente coloca um monte de informação que eles não vão dar conta de fazer, porque eles também não estão emocionalmente bem. Então, eu sempre faço essa ressalva também, né? É preciso que a gente cuide de quem está cuidando, para que a gente tenha mais leveza nesse cuidar. Senão a gente gera mais culpa, mais ansiedade ainda. E piora a situação ali, né? E aí você falou uma coisa bem importante da questão do ambiente. Eu estou lendo aquele livro do Jonathan Haidt, da geração ansiosa. Sim. E aí ele fala que, de fato, né, ele atribui muito a questão das redes sociais, né, dos smartphones. Você acha... de que forma você acha que o ambiente determina, né, ou ajuda? E o que você acha sobre a questão dos eletrônicos, dos acessos? Como é que você vê isso? Esse tema é tão importante. Dava um episódio só para isso. Ó, fica a dica, né? Próximo, já vamos anota. anotar. Sabe por quê? Porque, assim, como é que eu, enquanto profissional de saúde, vejo essa questão das telas? Só para os pais entenderem um pouquinho em casa. O que acontece quando a gente está lá rolando o feed? A dopamina é um processo que antecipa alguma coisa que vai acontecer. A melhor metáfora que eu já vi foi aquela... Sabe o jacaré na praia, assim, que ele está só esperando a onça beber água? Ali ele está produzindo dopamina. Ali ele está no auge da dopamina, porque ele tem o objetivo e ele quer ver o que vai acontecer. Então, quando a gente está rolando lá, não pense que é aleatório o tamanho da tela, o que passa. A gente quer ver o que está embaixo. A gente quer ver o que vem depois. Tem até uma expressão que chama isso, né? Fear of missing out, que é o FOMO, né? É o medo de ficar por fora. É o medo de não saber o que aconteceu. Então, a gente tem que estar naquele aplicativo de mensagem, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque isso libera essa dopamina. Então, quando a gente entende esse sistema, a gente começa a procurar dopamina em outro lugar. A gente precisa fazer atividade física, a gente precisa conversar mais com pessoas reais, a gente precisa interagir mais. Então, quando a gente entende esse mecanismo, a gente vê por que é tão fácil a gente ficar lá. Porque a gente também se isola para os outros problemas que estão aqui fora. Você esquece, né? Você esquece e você fica inundado dessa dopamina. Então, o que tem acontecido? As crianças acabam tendo telas cada vez mais cedo. Essas telas mantêm essa criança nesse estado de produção de dopamina. Quando acaba, elas estão com toda a energia acumulada, porque elas passaram ali meia hora, 1 hora, 2 horas, o dia inteiro sem se movimentar. A criança precisa de movimento. Elas não interagiram socialmente, então elas não ganharam bagagem social, porque elas não aprenderam a ceder, a esperar, a guardar a sua... Não, estavam lá, né, esperando. Tudo é muito curtinho, então elas não conseguem antever o que virá. Aliás, esse estudo também me deixou bem impactada, doutora Ana. Eles viram que pela primeira vez na história, essa geração tem um QI, um coeficiente abaixo do que a anterior. Então, assim, o cérebro é plástico. Se eu não uso, eu não preciso dele, eu não vou usar. Nossa. E a gente não está conseguindo, e os adolescentes têm sofrido muito por isso também, fazer raciocínios muito longos. Porque acaba no meio do caminho. Então, a gente começa a querer tudo curtinho. A gente começa a querer tudo rápido. Tipo assim, resume logo. Né? Passa o áudio no 2 ali, né? Isso, exatamente. Então, a vida tem passado no 2. E está tudo muito rápido. Não só para eles, mas para nós também, adultos. E isso faz com que as telas sejam um lugar legal de ficar lá dentro. Elas fazem com que a gente não treine na infância o que a gente precisa treinar. Sim. Mas também vem o outro lado, que, né, acho que a gente também precisa falar sobre, que a pergunta é: por que as crianças estão nas telas? Por que esse pai ou essa mãe, muitas vezes, será que ela não está sobrecarregada e precisa deixar essa criança numa tela para ela conseguir responder uns e-mails, ou trabalhar, ou preparar um almoço? Por que será? Isso também, né? Porque senão acontece o que a gente tem visto, assim, é mais sobrecarga, é mais culpa. A gente tem que pensar em sociedade, por que isso está acontecendo? Porque é muito fácil, eu brinco com a questão do macarrão instantâneo. Não pode dar macarrão instantâneo para criança, né?
Às vezes essa mãe chegou em casa exausta, cansada, e ela não tem condições de fazer nada mais do que um macarrão instantâneo. Então, assim, a gente tem que olhar o contexto, a gente tem que olhar o todo. Porque dedos apontados para pai, mãe, família, dizendo faça isso, faça aquilo, já tem muito. A gente tem que ajudar no processo, né? Então, meu grande ponderação às redes sociais a gente tem sim uma orientação da Organização Mundial de Saúde, onde existe uma tabela. Aliás, eu acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria também validou em algum sentido, né? Tem lá a quantidade de horas recomendada para criança de tela, né? Então, menos de 2 anos é 0, por exemplo, né? Mas se a gente vai em qualquer lugar público assim, a gente dá uma espiada e vê que não dá bem assim. Então, lá tem uma tabela da quantidade de horas, né, que é sugerida, e a gente pode se guiar por ali. A gente tem que se questionar se a gente também não está muito nas redes sociais, não tenho dúvida. Né, em geral, no telefone, né, na mão o tempo todo. E isso faz com que esse tempo de qualidade com a criança acabe não acontecendo, né? Tem uma expressão, tem um autor que ele chama de... a tradução é mais ou menos assim, um abandono assistido. Nossa. Tipo, eu tô aqui, mas eu tô, tá, pode pegar. Mas não tá prestando nem atenção, né? Então, a criança, ela precisa dessa validação, desse olhar no olho, de mostrar essa importância. Né? Então, é tão mais amplo do que só a quantidade de hora, né, que a criança está lá. Eu acho que a gente tem que pensar numa questão coletiva do espaço emocional que essas telas estão ocupando nas nossas vidas em geral, não só na das crianças. E também acho, e aqui fica uma questão polêmica que eu vou levantar, que as telas também têm servido de bode expiatório para todo mundo não ter mais culpa. Quando eu vou nas escolas, as escolas dizem assim, não, mas são as telas. As telas estão acabando com a atenção das crianças. Então, as escolas também, será que ela vai se questionar? Será que minha aula está legal? Será que o meu método está atualizado? Não tem que modernizar um pouco mais? Não, o problema são as telas. Aí quando a gente vai falar com os pais, são as telas. Eu até tento não dar, mas todo mundo da escola dele tem celular, e se eu não der, ele vai ficar de fora, ficar excluído, vai sofrer bullying, mas o problema é as telas. E aí também a gente não para ver se a gente também está muito tempo nas telas. Então, tem esse outro lado da moeda também, sabe? Culpar só as telas como sendo responsável pela pandemia de transtornos emocionais e ansiedade que a gente tem vivido no Brasil é uma solução perigosa. Reducionista, né? Exatamente. Porque a gente deixa de olhar todo outro caos que está ao redor. E a ansiedade, ela vem desse ambiente como um todo. Então, tá todo mundo meio que lavando a mão, né? E dizendo que a culpa é das telas. É aí que eu critico um pouquinho, né, essa questão dessa visão reducionista aí. Porque não é bem assim, não são só as telas, a gente precisa observar como um todo, e mesmo nas questões em que a gente tem o uso de tela, a gente precisa ver se isso não está sendo um recurso que esse pai e essa mãe estão conseguindo ter para dar conta da sobrecarga mental do que eles têm que gerenciar dentro de casa. Eu acho que isso é um ponto bem importante mesmo. Tem uma psicanalista em São Paulo, depois eu até coloco, que agora me fugiu o nome dela, mas depois eu coloco a referência no episódio, que ela fala assim... Quando a criança está com o celular, no lugar de que esse celular está? Perfeito. Então, assim, é de não incomodar ali na hora que você está no restaurante, ou é nesse sentido, tipo, a mãe não consegue fazer um negócio em casa, só tem ela. É isso. E ela precisa dar aquele celular. Eu acho que realmente é uma reflexão muito mais ampla, assim. Exatamente. E da gente começar a assumir a nossa responsabilidade dentro disso. Isso. Aí eu fico um pouco triste no sentido de que quando a gente está falando, porque são coisas muito desiguais, né? Quando eu estou falando da minha realidade, que eu consigo ter apoio, ter ajuda, eu consigo gerenciar o meu horário, eu vou ter um peso para isso. Mas se eu estou falando daquela mãe que sai às 6 da manhã e volta às 20, e ela que cuida da casa, e ela não tem nenhuma rede de apoio, o que eu falo para ela? Eu falo, não pode. Perfeito. Nem o macarrão instantâneo e nem o celular. Perfeito. E aí, assim, de fato, é uma comunidade para atuar dentro disso, né? Exatamente. E aí eu não sei, também não tenho solução para isso, mas eu acho que quando eu assisti essa palestra dessa psicanalista, foi uma coisa que me tocou demais nesse sentido, né? Porque é um problema tão maior do que de fato, e eu acho que é isso que você está trazendo. Uhum. E de que maneira, assim... O psicólogo atua dentro da ansiedade infantil? Existe só uma forma de abordar? Existem várias terapias? Como é que funciona o tratamento? Ou
o acompanhamento dessas crianças. Legal. A abordagem da terapia cognitiva comportamental é uma das que a gente vê como essa comprovação científica dessa resposta emocional da criança. Ela passa tanto pelo atendimento da criança para explicar o que a gente chama de psicoeducação, que aliás o filme Divertidamente nos ajudou muito, né? Porque ele dá algumas referências visuais para a criança. Aliás, por falar em ansiedade, deixa eu partilhar aqui a minha cena favorita do filme. Não sei quem assistiu vai dizer se é essa também. Mas tem uma parte, no finalzinho do filme, que a ansiedade levanta e vai para a central de controle de novo. E ela diz assim, mas como? A gente tem que fazer e tem não sei o quê. E aí a alegria vai, não, senta aqui, senta no sofá, toma um chazinho, vá pensar na prova que ela tem que estudar amanhã. Eu digo, genial, é isso. A gente não tem que tirar a ansiedade do filme. A gente não tem que tirar a ansiedade da cabeça. A gente tem que fazer com que ela tenha elementos para se acalmar e ser útil, que é o que a alegria diz para ela fazer. Não vai pensar, se organizar na prova, vai mesmo, ela tem prova amanhã, como é que a gente vai estudar? É isso que a gente precisa. Foi a minha cena favorita, porque essa história de que a gente tem que viver sem ansiedade, ela é perigosa. A gente tem que viver gerenciando a ansiedade, e é a nossa função enquanto pai, enquanto mãe, cultivar nossos filhos e não criá-los, para que eles consigam viver com todas as emoções. Com a raiva, com o medo, com a tristeza, eles têm que passar por todas elas. E esse desencontro de informações que a gente vê por aí tem deixado os pais mais angustiados, crendo em coisas sem base científica nenhuma. E aí, olha a psicóloga tendo insight durante o podcast. Vamos analisar a fala da Ana quando ela diz assim, eu não tenho uma solução para isso. Tenho. Me diga. Tá aqui, ó. A gente não vai ter uma única solução, nem soluções mágicas, mas na hora que cada profissional de saúde dedicar um pouquinho do seu tempo, que sai lá do seu consultório, que podia estar atendendo crianças, que vem para cá para falar, essa é a solução que eu acredito, doutora Ana. A solução onde todo mundo se une e diz o que a gente vai fazer, como é que a gente pode contribuir para essa mãe que sai 8 e volta, porque é uma sociedade, tem que caber todo mundo, não pode caber só quem, né? Todo mundo tem que caber, todas as mães, todas as crianças têm que caber, esse é o conceito de sociedade, né? Então, já está fazendo, porque eu acho que o que a gente precisa é disso, é questionar, é procurar o que pode ajudar, é fazer isso chegar a tantas outras famílias, e é essa transformaçãozinha assim, de gotinha que a gente consegue promover essa mudança. Então, se esse pai e essa mãe estão em casa e percebem que isso está gerando sofrimento com a criança, primeiro escute, depois acolha, depois procure estratégias que você pode aplicar em casa, como respirar, ter hora certa para dormir, para acordar, construir uma rotina, conversar com essa criança, pedir para ela desenhar e atividade física. Brincar, correr, pular, criança precisa de natureza. Tem a vitamina que a criança precisa, é a N. Ela tem que ter natureza, tem que ter mato, bicho, ela tem que descobrir o mundo por si só. E o que acontece é que a gente tira tudo isso e depois a criança adoece e a gente culpa a mãe porque ela dá a tela. Ó o nó. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o nosso discurso, porque senão a gente reforça esse sofrimento. É por isso que a solução já está aqui, nessas conversas que a gente levanta, né? E que os pais podem contribuir e acessar mais. Mas chega um momento em que a gente não tem que conseguir, é outro problema também que eu vejo, como se pai e mãe já faz tanta coisa, agora tem que ser psicólogo também. Filho, mais uma coisa. Mais uma coisa para fazer. Se não consegue gerenciar, se isso está causando sofrimento nessa família, nessa criança, é preciso procurar a rede de ajuda e geralmente o pediatra é a porta de entrada. Então, porque é muito mais fácil o acesso a esse pediatra do que um psicólogo, né? É a realidade do nosso país. Então, se esse pediatra tem este nível de consciência, de saber científico, inclusive, que o ser humano é muito maior do que esse corpo que ele habita, e que a gente fala de desenvolvimento biopsicossocial, são esses pediatras que encaminham para uma rede com um psicólogo, que aí sim, essa criança, né, respondendo a sua colocação, vai ter acesso a uma psicoterapia, se for um caso, a uma orientação desse pai, dessa mãe. E o que a gente sabe é que quando esse quadro de ansiedade ele é bem tratado na infância, a chance dessa criança se desenvolver bem é assustadoramente maior do que aqueles que não são tratados. A chance desses episódios de ansiedade evoluírem para depressão e outros transtornos, tanto na infância quando não tratados, quanto para o resto da vida, é muito grande.
É por isso que eu bato tanto nessa questão da conscientização. A criança, ela precisa ser entendida para que a gente não machuque, né? Não só esse lado físico, mas a gente precisa evoluir mais e também não machucar o emocional. Por isso que o conhecimento é importante, por isso que estarei sempre aqui dessas oportunidades de alcançar mais famílias aí que, na maioria das vezes, estão fazendo o melhor que pode, com o tempo, com os recursos que têm, e não precisam de mais culpa, precisam de mais apoio, de mais informação. Que legal. E agora eu que vou ser polêmica, na verdade, porque às vezes eu pego lá no consultório, a criança nitidamente está ansiosa, mas eu vejo que os pais também precisam de um suporte, né? E até porque eles, hoje em dia, o que eu mais vejo, mas daí crianças mais velhas, né? Entre 7, 8 até a adolescência. São agendas executivas, assim, né? A criança vai de manhã para a escola, à tarde 3, 4 horas de reforço. Aí eu falo pro pai, que horas que ele brinca, assim? E aí também eu acho que é uma pressão social daquela criança performar, dela não ficar para trás. De que maneira você consegue abordar? Você consegue dar um toque pro pai, assim? Eu tento também no consultório, chamo a reflexão, tudo, mas de que forma seria uma conversa legal pra gente ter com os pais, para ele não ceder essa pressão? Porque falei, tá bom, você vai ter um filho, talvez um gênio, mas um gênio completamente adoecido, né, da cabeça. Como é que a gente faz? É porque é tão mais simples pro pai e pra mãe ele acreditar. E aí estou sendo ousada em falar simples, mas faz parecer que a gente tem um roteiro, né? Porque assim, se eu colocar no inglês, no espanhol, no judô, no kimono, eu estou fazendo certo, né? E é o que todo mundo diz que é certo. Por isso que a gente acaba ficando polêmica. Porque na hora que a gente diz não é o certo, não é assim que funciona. Outro dia eu fui numa escola e eu cheguei, eu gosto de café. E aí eu já tinha tomado meu café, mas eu fui de novo pedir outro café. E aí eu cheguei na lanchonete lá e eu disse, você pode me ver um café? E aí a moça falou assim, você quer extra forte ou normal? Eu digo, não, vê um normal mesmo. Ela o extra forte, só eles que pedem mesmo. Aí eu, Eles quem? Eles quem? Na semana de prova. Eles pedem o extra forte porque eles passaram a madrugada acordada. Lá fui eu bater na direção de com licença. Ninguém me chamou aqui, mas eu quero falar. Tem alguma coisa errada? Porque assim, olha o nível. E aí você falou da escola e eu acabei passando e não falei da escola. A escola é essencial. A gente tem que parar com essa história de que achar que criança é cultivada só por pai e mãe, né? Não, os amigos e a escola têm um peso assustador. Então, se eu estou numa escola que diz assim, cuidado, olha a semana de prova, você vai reprovar, você não vai entrar na faculdade, o seu amigo é seu adversário. Escolas que trabalham mais a competição do que a colaboração, e aí fica a minha crítica, né? Porque a partir do momento que aprovar nos vestibulares virou uma propaganda, eu não quero saber como é que você entrou na faculdade, se você estava bem emocionalmente ou não. Você virou uma estatística para eu dizer que eu sou bom. Que minha escola é sensacional. Né? E não é assim que funciona. Então, essa é a minha crítica também às escolas. E em todas que eu vou, eu faço essa mesma fala. Não se educa uma criança sozinha, isso não é responsabilidade só de pai e mãe. As escolas precisam rever o cuidado emocional com o desenvolvimento da criança. A maior razão de afastamento do trabalho é a depressão. Então, assim, a gente precisa ver que a gente tem que chegar lá bem. E numa geração que vai conviver, não sei se é a primeira ou se é a segunda, depois eu vou confirmar esse dado, mas numa geração que vai conviver com inteligência artificial, com profissões que vão desaparecer, né, daqui a pouco, ela, acima de tudo, mais do que o inglês, judô, como natação, ela vai precisar de saúde mental. E a gente não está cultivando isso. E quando cultiva, acaba virando mercadoria, né, para vender preparação da criança, para conseguir aquilo ou aquilo, para ter um mindset de criança com mindset. Então, fica aqui a minha crítica para que os pais procurem, acima de tudo, quando forem escutar alguém, procurem a trajetória dessa pessoa.
procurem o quanto ela estudou, o quanto ela cuidou de crianças, para conseguir falar sobre desenvolvimento infantil, porque infelizmente o que a gente tem visto é que muitas pessoas entendem mais de marketing do que desenvolvimento infantil. E aí eu culpo nós, profissionais, a doutora Ana, que já está aqui fazendo um podcast, né? Mas que a gente, na nossa omissão, muitas vezes fica no nosso consultório, porque dá trabalho e tempo, né? Gerenciar tudo isso. E a gente permite que esses espaços sejam ocupados por pessoas que vão passar informações, e esse pai querendo ajudar, por isso que eu não culpo os pais e as mães, porque eles vão olhar e dizer, não é mesmo, precisa porque eu tenho que preparar ele para o futuro. E aí esse preparar para o futuro muitas vezes está adoecendo. Então criança precisa brincar, criança precisa de tempo livre, criança precisa de tempo com os pais. E essa, né, é uma mensagem que eu repito sempre. Há 18 anos, cheguei no site aqui, até brinquei, vou ter que sair daqui direto para terapia, porque são 18 anos, não é verdade? Mas a ideia é essa, que a gente olha a infância com um olhar mais de apoio, de parceria. E eu sempre digo isso, né? Eu queria muito deixar essa mensagem aqui. Quando eu estava estudando, eu tive 2 oportunidades, né? Porque como eu fazia direito e psicologia ao mesmo tempo, eu acabava vendo as 2 áreas. E num determinado momento eu estava estagiando dentro de um hospital de adulto e de um hospital de criança. E ali eu tive um insight para o resto da vida, que eu guardo até hoje. Um dia, quem vai trocar a nossa fralda são eles. É verdade. A vida é um giro. A vida é um giro. E o que eu olho e que eu peço a cada pai e cada mãe é que, na hora que a gente estiver lá olhando para eles, que a gente os trate da mesma maneira que a gente gostaria que eles tratassem a gente. Porque a paciência que a gente tem que ter para eles colocarem o cinto no carro é a mesma paciência que eles vão ter que ter para a gente atravessar a rua quando a gente estiver mais cansado. A vida é um giro. Então, que a gente consiga aproveitar esses 18 anos da vida deles, que é o tempo que a gente tem, né? São 18 natais, como eu brinco, para que a gente faça o melhor possível por eles e com a certeza de que o amor que a gente plantou ali, quem sabe um dia volte para a gente, quando for a nossa vez de termos as fraldas trocadas, as noites em claro, a memória que se vai, e é isso, a vida é um giro. Que bonito, eu gostei. Eu ia até... eu vou te fazer outra pergunta que vai um pouco diferente disso, mas isso me tocou bastante o que você falou. Quando é que a gente sempre consegue tratar só com terapia, ou em algumas vezes as crianças vão ter que ser medicadas? Legal, boa pergunta. Muitas vezes, e todo atendimento de criança é multidisciplinar, quando a gente percebe que esse nível de sofrimento da criança está muito intenso, que ela não vai nem conseguir muitas vezes colocar em prática as estratégias que a gente tem de exposição, ou que essa família em si já está no nível tão mais avançado, a gente precisa da medicação, porque ela é um suporte para a terapia também conseguir subir, né? Mas aí, nessa hora que a gente encaminha para o psiquiatra infantil, né? Às vezes o neurologista, e aí ele avalia para a necessidade ou não da medicação. Então, toda vez que a criança não está evoluindo como deveria, eu sempre encaminho para um colega médico, nem que seja para ele dizer assim, não, acho que não, vamos esperar mais um pouquinho, porque tudo na psicologia e na psiquiatria é foto do momento. A gente não tem um exame para pedir. Sim. A gente não tem um PET scan, um hemograma, a gente não tem. Então é olho, é treino, né? E às vezes não necessariamente o colega vai medicar, mas ele olhou, ele viu o marco 0. E aí ele evolui e vê depois. Então, legal. Alguns casos, dependendo do momento da criança, da idade, do quanto aquilo já cronificou, aí a questão da medicação, o psiquiatra infantil avalia. Legal. E assim, uma coisa mais para finalizar, é que a gente sabe que além de querer falar de criança, a gente está querendo falar das crianças também do interior, que tem pouco acesso, que não tem acesso nem a pediatra, que dirá um psicólogo, né? Então, assim, de que forma essas famílias podem colaborar nessa questão, podem tentar até fazer um diagnóstico para vir para Manaus, para procurar, ou se você acha que a teleconsulta, nesse sentido, ajuda, de que forma a gente conseguiria ajudar esse pessoal que já tem pouco acesso à saúde? E aí, quando a gente fala de uma saúde especializada, é menos ainda. Como é que você vê isso? Se você acha que a teleconsulta ajuda? Então, eu acho
é meio a bandeira que eu trouxe para o Brasil quando eu voltei, sabe? É a gente quebrar um pouco é a gente olhar a saúde como um todo. Então, tem um primeiro momento, que é um momento de prevenção para que os quadros não aconteçam. Tem um segundo momento em que a gente já vai intervir no que a gente chama de diagnóstico precoce, que é uma das minhas bandeiras aqui no Brasil, e depois a gente já tem um processo de intervenção quando o quadro de fato acontece. Se a gente trabalha com esse pai e essa mãe num processo de psicoeducação e das crianças em psicoeducação também, olha que legal, olha como a gente pode aí, desconheço se existe, se alguém souber que existe, mas olha que legal, a teleconsulta, não seria nem uma teleconsulta, mas a gente pode, através desse aparato digital, alcançar famílias, escolas, dizer para essa mãe o que como ela pode ajudar. A gente pode mandar material para eles, né, imprimirem lá e brincar com as crianças. A psicoeducação, ela precisa existir. E eu brinco que o filme Divertidamente não é psicoeducação, não. Ele ajuda um pouquinho, mas eu digo que é igual a academia de prédio. Sabe aquela academia de prédio que a pessoa tem, mas ela está lá, mas não usa? Então, não adianta assistir Divertidamente e a gente não colocar isso em prática, igual a academia de prédio. Legal. Mas, principalmente, é preciso que esse movimento de acesso à saúde entre na saúde mental. E que esse poder público que está investido lembrei de uma coisa que eu falava para os meus alunos, já falo daqui a pouco, de fazer chegar isso a essas pessoas, entre nesse espaço. Porque senão, de novo, a gente vai dizer que é pai e mãe que tem que fazer. Sim. Mas, de maneira geral, para quem está aí no interior, que tem essa angústia, né, que se preocupa com seus filhos, a primeira questão é: fique mais perto na medida do que você pode. Ofereça sua escuta mais que a língua. Eu digo que a gente, quando o pai fala demais, escuta de menos. Vamos escutar mais o que eles dizem. Brinque mais, porque a criança vai falar através da brincadeira e através desse processo. Quarto, trabalhe a questão da respiração. Quando a gente respira e faz a respiração de barrigão, que eu chamo, né, que eu peço para eles colocarem a mão na barriga e fazer a respiração de barrigão, a gente oxigena esse sistema. E sabe quando a gente toma um susto e para, e depois a gente volta a respirar? Porque o cérebro entendeu que entrou mais oxigênio, opa, tá tudo bem, a gente não vai morrer, tá tudo ótimo. Então, brincar da respiração de barrigão também é bem legal, porque ajuda a criança a oxigenar, e aí a gente pode fazer, depende muito da idade da criança, né? Mas de maneira geral eu gosto dos 3, a gente faz 3 vezes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa estratégia faz com que a criança oxigene e que se acalme. Terceiro, que a gente empodere mais essa criança. Que a gente trabalhe a autoestima, que ela consegue, que ela pode ajudar as coisas que ela já pode fazer em casa. O tadinho do Arthur, com 1 ano e pouco, aprendeu a andar, já levava a fralda dele para jogar no lixo, porque, né? Mas vários estudos mostram que é esse trabalho, não é trabalho, essa colaboração dentro de casa, na medida do que a criança pode fazer, que constrói a autoestima. Não é fazer judô, equitação, natação, não é isso que constrói a autoestima. O que constrói a autoestima é: nossa, eu tinha um problema e resolvi. Eu faço parte do todo, né? Eu estou junto com todo mundo. Então, a criança também precisa cuidar desse cenário aí. Mas você me fez lembrar de uma coisa para a gente pontuar aqui. Quando eu voltei para o Brasil, eu dava aula para direito e para psicologia, de psicologia forense, porque como eu tinha as 2 formações, eu dava aula para o pessoal do direito e o pessoal de psicologia. E aí o pessoal de direito sempre dizia assim: nossa, mas por que a gente tem que aprender psicologia? Né? Que coisa, não tem nada a ver com direito. Eu digo, primeiro que direito é comportamento humano, e quem entende comportamento, né, com licença, somos nós. Dá licença. Vocês vão ver o depois, que o comportamento faz depois. Deu errado. Deu errado. Mas eu sempre dizia para eles assim: eu não posso correr o risco de aplicar o meu DSM e a minha CID se vocês não cuidarem de aplicar a Constituição do Brasil. Legal. Não existe isso. Se a gente pega o sujeito, pinça do lugar onde ele está e culpabiliza esse sujeito,
olha, você tem ansiedade, ninguém olha ao redor. Eu só pincei lá desse contexto cultural, né, do caldo cultural, como a gente chama, e começo a taxar esse sujeito. Ele é doente, ele tem ansiedade, ele tem um transtorno, isso é uma violência. Então eu brincava com os meus alunos que vocês cuidam de aplicar lá a Constituição e dizer que todo mundo tem acesso à saúde, à educação, à alimentação, que vocês não é verdade. cuidem de aplicar lá, porque senão eu não vou conseguir aplicar, né, os nossos manuais, gente, o DSM e a CID-11, né? Aliás, agora começou a valer 11, né? De diagnósticos. Então, assim, não dá. Precisa andar junto. Esse pai, essa mãe, essa sociedade precisa ter acesso a essa base para a gente genuinamente falar em promoção de saúde mental. Senão a gente culpabiliza o sujeito quando ele adoece e diz que ele que adoeceu. Ele fracassou, olha, ele não deu certo na vida. Ele é fraco, né? Ele não conseguiu passar. Quando, na verdade, ele só reagiu ao meio, né, hostil onde ele cresceu. Então, a gente precisa das duas coisas, né? Esse acesso também aí faz parte disso. Porque eu me lembrei dessa coisa de 18 anos atrás. Já é direto para terapia. Já marquei. Olha, de verdade, eu adorei. Eu nem vi o tempo passar. Queria te agradecer demais. Eu acho que é o primeiro de muitos que eu vou você vai virar cadeira cativa aqui. Vamos. E aí eu queria que você falasse para as pessoas onde é que elas podem te encontrar, suas redes sociais, onde você atende, de que maneira as pessoas podem acessar o seu serviço, o seu trabalho. Quem quiser conhecer mais questões polêmicas do desenvolvimento infantil, eu digo que o lado jurídico não me abandonou, porque eu tenho uma veia. Eu digo que minha veia jurídica ainda pulsa. Porque se vocês forem lá no Instagram, no @Soraya com Y, Soraya Marques, PC, lá tem textos, tem orientações, tem meus canais, legais. A gente pode trocar ideias, e eu acho que é isso mesmo, a gente precisa sair, né, um pouquinho do nosso consultório. Meu parabéns aqui para a doutora Ana, porque a gente, né, dentro dessa carga mental toda que a gente tem que dar, enquanto mãe, enquanto profissional, a gente reservar um pouquinho do nosso tempo para estar aqui e fazer o que a gente jurou, né? Porque o que a gente jurou foi promoção de saúde e saúde mental, e essa é uma forma de alcançar mais pessoas, e espero que tenha sido tão divertido para vocês, né? Como foi para mim, né? Também não olhei o tempo passar, e eu falei para a doutora Ana, são 18 anos fazendo isso, eu paro de 50 em 50 minutos. Então, aí, foi mais ou menos. Eu acho que deve ter dado um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Que legal. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E para vocês que ficaram até aqui, o meu muito obrigada. Não esquecer de se inscrever no canal, dar o like, divulgar o conteúdo para que ele possa chegar para mais pessoas. E não esquecer que toda segunda, às 8 da manhã, a gente está com um episódio novo no YouTube e no Spotify. Te vejo semana que vem. Obrigada.